Oi, aqui é o Yannis. Então, este vídeo é a continuação daquele ali que você pode ver na tela. Então, se você não assistiu o primeiro, eu recomendo que vá assistir para entender direitinho sobre o que vamos falar aqui. Se não quiser fazer isso, talvez você consiga acompanhar mesmo assim. Seja o que Deus quiser, provavelmente você vai entender, mas de verdade eu recomendo muito que assista o outro para entender tudo direitinho. O que a gente falou naquele primeiro vídeo, resumindo. Então, vamos pegar um padrão e vamos transpor ele para todos os tons para praticar a fluidez, a destreza, aprender os acordes, aprender os graus e também praticar em todos os tons, principalmente porque isso é muito importante. E além de tudo isso, te dá vocabulário para a sua improvisação, porque o padrão, como eu disse, se aplica em 1, 2, 5. Então, se você souber isso em cada tom e aprender de cor, vai chegar um momento, sem você perceber, em que na sua improvisação você vai incorporar trechos desse padrão. Isso é certo, acontece com todo mundo. Comigo também, quando eu aprendo uma linha, eu vou praticá-la. Só depois de 3, 4, 5, 6 meses é que, de repente, estou fazendo um solo ao vivo. Aí eu ouço uma linha, porque eu toquei sem perceber, de tanto que pratiquei. Mas isso leva muito tempo. Então isso não fui eu que inventei. Todo mundo diz a mesma coisa. Até o Michael Brecker já falou isso ao vivo para pessoas que eu conheço. Então se o Michael Brecker falou, é verdade. Brincadeiras à parte, se você me conhece, sabe que meu herói é o Michael Brecker, então é por isso que eu falo isso de brincadeira. Então, o que a gente vai fazer neste vídeo é que, primeiro, eu vou te dar o PDF que você pode encontrar na descrição. É um PDF de 4 páginas, onde você vai encontrar esse padrão. Começando pelo registro mais grave, vamos olhar todo o registro do saxofone. Vamos começar pela nota mais grave que conseguimos tocar no nosso saxofone. Vamos até a nota mais aguda e depois voltamos ao nosso ponto de partida. É por isso que eu te disse que isso vai realmente trabalhar bastante. Todo o seu instrumento, sua destreza, sua fluidez, todas as notas vão ser tocadas, todos os dedilhados vão passar por isso e mais de uma vez. É um PDF de 4 páginas que eu recomendo que você baixe totalmente de graça. Está na descrição. E a gente vai praticar isso juntos agora, de qualquer forma. Então veja aqui, a gente não começa com o 2-5-1 que fizemos no primeiro vídeo, o 2-5-1 em Dó. É por isso que eu te mostrei o exemplo antes, porque tonalidades como Dó sustenido menor 7, Fá sustenido menor 7, isso é um 2-5 que iria resolver em um Si maior 7 se a gente fosse resolver aqui. A gente poderia ter um acorde de Si maior com sétima. Por que não temos o Si maior com sétima aqui? É porque estamos fazendo um exercício. Então é isso que eu explico no primeiro vídeo. Então, se você não está entendendo nada do que eu estou dizendo, vai lá assistir o primeiro vídeo. Isso vai resolver o seu problema. Então, aqui, o que vamos fazer é pegar essa linha aqui e subir ela, meio tom e assim por diante. A cada compasso, vamos subir meio tom até chegarmos ao topo do saxofone, no registro, agudo. E depois vamos voltar para baixo. Então, por que é assim aqui? Primeiro, por que começamos com essa progressão? Dó sustenido, Mi com sétima e Fá sustenido maior com sétima. É porque a nota mais grave que vamos tocar é esta aqui. Então é o Si sustenido ou Si bemol no seu saxofone. Não dá para ir mais grave do que isso no saxofone. Agora, se você toca sax alto, barítono ou qualquer outro saxofone, você pode fazer isso se forem as mesmas digitações, se for exatamente o mesmo registro. Então nisso não tem diferença. É por isso que começamos nessa tonalidade. Então, vou te mostrar o exemplo em alguns instantes. Mas, essencialmente, o que eu quero que você entenda é que a gente começa bem aqui e vai subir até onde der. No registro agudo, até não dá mais para subir no saxofone. Então, em relação a essa linha aqui, obviamente. Então, termina aqui, tá vendo? A gente tem um Fá. E também terminamos no Fá. Se você tem um Fá sustenido no seu saxofone, pode fazer também. Eu normalmente paro no Fá, porque no meu saxofone até faço o Fá sustenido, mas com uma digitação falsa. Então, vou parar por aqui. Em seguida, o que faremos no final? A partir do Fá, aqui, vou voltar e descer tudo no meu saxofone. Então, vou embora daqui e vou começar minha corrida novamente, no meio. Então, aqui, vamos para trás, na direção oposta, diminuindo a linha em um semitom de cada vez.
Então eu tô aqui e você vê aqui, eu começo minha linha em um Mi bemol, depois Ré. Então desce meio tom de cada vez e assim por diante, até que eu me encontre, eu desço e volto ao meu ponto de partida, que é aqui. Foi isso que eu fiz no começo. Essa é a primeira linha que toquei para você, que a gente viu junto no início, aqui. Eu começo do mais grave, vou até o mais agudo e volto ao meu ponto de partida, no mais grave. Como quando a gente faz escalas, ou quase isso. É realmente a mesma abordagem, se quiser. Então, não vou tocar tudo para você, porque pode acabar ficando meio longo. Vou tocar um pouquinho para você e recomendo que use o metrônomo, como sempre te falo. Claro que, antes, talvez você possa deixar o metrônomo de lado, só para tentar colocar as coisas nos dedos. E aí, se você estiver lendo também, com certeza isso vai te ajudar. Se você colocar um metrônomo e estiver rápido demais ou qualquer coisa assim, pode acabar ficando horas nisso. Dito isso, você pode colocar ele bem devagar, mas talvez seja melhor só analisar as notas e tudo mais. E tem um exercício que eu gostaria que você fizesse. Eu também não vou fazer com você. É seu dever, é sua tarefa. Tô te avisando. No primeiro vídeo, se você assistiu, viu que a gente analisou as notas em relação, colocamos os graus, as funções das notas em relação aos acordes. Ou seja, aqui fizemos o primeiro compasso juntos. O único sustenido aqui em relação ao dó sustenido menor é a sua quinta. Depois, o mi é a terça menor. O dó sustenido é a tônica. O si é a sétima menor. Depois chegamos ao outro acorde. Vou mudar de cor. O outro acorde é Fá sustenido 7. Então, o Lá sustenido 7, em relação ao acorde de Fá sustenido 7, que nota é essa? Qual é a sua função? É a terça maior. Depois, o Dó sustenido é a quinta. O Mi é a sétima menor. E o Sol sustenido, ele é sustenido porque já era desde o início. Aqui, no mesmo compasso, é a nona. Se tivéssemos feito isso no primeiro vídeo, mas em outra tonalidade, seria exatamente a mesma coisa. Então, o dever que eu gostaria que você fizesse, a tarefa que eu gostaria que você fizesse, principalmente se você está um pouco confuso, um pouco perdido nos graus, nas notas, seria reproduzir tudo isso, mas não no sentido de, ok, 5, aqui eu tenho 5, 3, 1, 7, 3, 5, 7, 9. Aqui eu vou memorizar isso e depois vou escrever em todas as notas. Isso não serve para absolutamente nada. O que eu gostaria que você fizesse é escrever e tomar consciência disso. Por que eu estou escrevendo isso? Por que eu escrevo a quinta em relação ao acorde? Por que eu escrevo a terça em relação ao acorde? Por exemplo, vamos supor que a gente olhasse aqui, por exemplo, aqui, o Sol menor 7 e o Dó 7. Se eu pego o meu padrão, que está aqui, é fácil de memorizar isso, mas saber e entender o que você está escrevendo, por que você está escrevendo, é isso que eu quero que você perceba. Então, supondo que eu tenha meu padrão aqui em cima, eu tenho a quinta no começo. Então, eu sei que vai ser o Ré, aqui, que será a quinta do Sol. Menor, 7. Mas entender, dizer para si mesmo, ok, o Ré é a quinta do Sol. Menor, 7. Não é só escrever 5, isso não adianta nada. Depois, o que eu tenho aqui em seguida? Eu tenho a terça menor. Então, o Si bemol, se eu voltar para o Sol, o acorde de sétima menor, o Si bemol é a terça menor de Sol menor, 7. Em seguida, o próximo passo, o próximo nível, é o tônico. Isso é fácil. Para o Dó sustenido menor 7. Aqui estou eu de pé no chão, menor, 7. Então, o meu chão é o tônico. Essa é a mais fácil, concordando. E assim por diante. Você entende o que eu quero dizer? Então, reescrever tudo isso, você pode fazer isso assistindo televisão, ou pode ser um trabalho demorado se você não quiser que fique tudo rabiscado como o meu aqui. Talvez imprimir seja melhor. O PDF 2 vezes, um para praticar e outro para escrever suas anotações teóricas. Mas o que eu quero te dizer, a mensagem que eu quero te passar é que se você fizer isso, quanto mais rápido você fizer, mais rápido você vai entender, mais rápido mesmo você vai progredir. E aí você vai entender um monte de coisas. É como se fossem coisas que se encaixam uma na outra, sabe? Você entende isso, depois vai entender outras coisas e assim por diante. E quanto mais você tocar e fizer conexões, mais tudo vai ficando cada vez mais fácil.
É por isso que, muitas vezes, você vê músicos mais experientes chegando em algum lugar e, logo de cara, conseguem tocar uma música ou improvisar em cima de uma progressão de acordes lendo na hora. Neste ponto, você pode pensar: bem, vamos lá, isso não faz nenhum sentido. Mas é porque, digamos, se eu vir um 2 a 5, então o 2 a 7. E um fade in out com sétima acentuada em um padrão de jazz. Isso não é novidade para mim. Eu já joguei com ele em 300 milhões de partidas. Tô chegando, é super fácil porque eu já fiz isso. Isso é realmente algo. Aqui, estamos no coração da teoria e do aprendizado. É certo que talvez seja menos legal de tocar do que uma música em standard, mas se você for incluindo isso aos poucos na sua prática, nem que seja, sei lá, 15 minutos por dia, mais pra frente isso vai valer muito, muito a pena a longo prazo. Pode confiar em mim quanto a isso. Agora, se eu tocasse pra você, ficaria mais ou menos assim. Então, vou começar aqui o padrão e são notas graves. Então, isso exige muito fôlego. Não hesite em respirar quando precisar. Isso não tem problema. E vou colocar um metrônomo em 80 e acho que vou simplesmente tocar como se fossem semínimas. A velocidade realmente não é importante. O importante é colocar as notas certas no lugar certo. 1, 2, 3. Ok, eu poderia ter continuado até o final, mas parei aqui no Dó sustenido. Eu fiz isso, mas não toquei colcheia. Se eu tivesse tocado colcheias, teria ficado. Mas é rápido demais no começo, tô te falando. Vai em semínimas. A velocidade não é importante. Você pode até mesmo diminuir o ritmo. O objetivo é tocar de forma uniforme, uma vez que já está um pouco nos seus dedos. Eu já conheço o padrão, por isso que eu me permiti. Coloca o metrônomo, mas assim que você pegar nos dedos mesmo, coloca o metrônomo. Isso vai solidificar ainda mais o seu ritmo. Então parei por aí porque basicamente continua, é praticamente a mesma coisa. Até que finalmente chegue a nossa hora, nós continuamos firmes. Como todos vocês podem ver claramente agora, acabamos de chegar com sucesso à faixa intermediária. Tá tudo bem por aqui, ok? Após. Continuamos e chegamos ao caixa. Afiado aqui. Bem aqui, esta é realmente a última que você vai fazer, ok? Então eu volto a descer. Ok, eu toquei isso aqui e ali. Então, eu começo, este é o meu último, o mais alto, e depois volto a descer. Mi, Dó, Lá, Sol, isso está no acorde de Lá menor, 7. Então, volto a descer para Mi Belol. Ok, e assim por diante. Eu desço, ok, continuamos descendo cromaticamente até voltarmos ao nosso ponto de partida aqui. Então, vamos supor que eu começasse aqui até lá embaixo. Ok, vou te mostrar. 1, 2, 3, os 3 últimos. Ok, aí termina aqui. Terminei em um Sol B4, mas não poderia continuar o padrão porque aí ficaria uma nota muito grave. Realmente termina aqui, se você quiser pode parar aqui, mas só isso já é um ótimo exercício para você. Então, recapitulando, você começa embaixo, vai até em cima, volta ao ponto de partida pensando em tudo que a gente falou, os graus, tentando ser o mais igual possível. Aqui, eu estou tentando te levar à perfeição do que você pode fazer. Não se cobre demais se for muito complicado no começo. De verdade, olha isso, analisa o padrão, você pode anotar os graus com calma. Beleza? Não é algo que você vai entender de primeira.
Amanhã de manhã, principalmente se a música ainda é algo meio novo para você na sua vida. A gente está plantando semente no cérebro agora e isso mais para frente, você vai entender, tipo, ele falou disso, tudo vai se encaixar em algum momento, como eu disse antes. Então, é realmente um trabalho de longo prazo. Leva muito tempo para processar tudo isso. Então, um de cada vez, um tom de cada vez. Quanto mais você fizer, mais pequenos tijolos você estará colocando na sua construção. Tudo se encaixará e ficará cada vez mais fácil. Se você quiser praticar seus acordes de saxofone, convido você a clicar no vídeo que está aqui e nos vemos em breve. Oi!